gosto muito de ler livros, saber sobre história de pessoas que superaram as dificuldades, que elas não desistiram, independente da realidade que elas viviam, quais eram os problemas que elas enfrentavam, mas elas não desistiram. Eu gosto desses livros, eu gosto de saber dessas histórias, porque isso serve para minha vida, porque todos nós enfrentamos dificuldades. E é bom saber que alguém que teve dificuldade enfrentou, não desistiu, mesmo sendo difícil para essa pessoa, assim como é difícil para mim e assim como é difícil para você, essa pessoa seguiu adiante, ela não desistiu. Esse é um dos motivos pelos quais eu li o livro, a biografia de Silvio Santos. Olha, esse homem, eu desde sempre ouvi falar que ele tinha começado a vida dele como camelô. Muitas vezes eu achei que não fosse verdade, mas aí a gente vai ouvindo e quer saber mais. Então eu sempre tive vontade de ler a biografia de Silvio Santos. E foi um dos primeiros livros que eu li agora em 2024. E eu não me arrependi, porque eu aprendi muito com esse livro. E é verdade, tá? Se você não sabe, Silvio Santos realmente um dos primeiros trabalhos dele foi vendendo caneta na rua. Sim, essa foi a atividade que ele começou, onde ele descobriu muita coisa e que eu acho que ele nem sabia ali que aquilo se desenvolveria grandemente. Silvio Santos é o homem do baú, é um grande empresário, um comunicador, um apresentador. O SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, é só uma das muitas empresas que ele tem. Então, assim, as dificuldades iam aparecendo e ele criava uma oportunidade de sobressair e sempre ele entendeu, isso não consciente, eu imagino, mas quando uma dificuldade se apresentava, era uma forma dele subir mais um patamar. E assim ia caminhando a vida dele. Meu nome é Lúcia Machado, eu fui falando e eu não me apresentei. Meu nome é Lúcia Machado e você está no meu canal. Muito bem. Hoje é Silvio Santos. Silvio Santos, Senhor Abravanel, ele não foi sempre Silvio Santos, ele não nasceu Silvio Santos. Silvio era um apelido desde pequeno da dona Rebeca, a mãe de Silvio Santos. E Santos ele se tornou quando veio para São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas Silvio Santos nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ele é filho de dona Rebeca e seu Alberto Abravanel. Seu Alberto é descendente de uma família judaica, veio para o Brasil numa época em que a comunidade judaica estava crescendo muito aqui no Brasil, porque muitos deles estavam saindo das suas origens, porque eles estavam se protegendo, eles queriam proteger-se a si mesmos e as suas famílias do antissemitismo. Sim, esse assunto é atual, mas não é de hoje que isso acontece. Então, o seu Alberto Abravanel veio para o Rio de Janeiro, onde conheceu a dona Rebeca, uma moça bem mais jovem que ele, descendente de uma família turca, e onde eles se conheceram e se casaram, formaram uma família. Silvio é o primeiro filho de uma família de 6 filhos. Então, tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro e só depois Silvio veio para São Paulo, numa oportunidade de trabalho, não necessariamente uma oportunidade de trabalho, mas surgiu aí uma oportunidade de trabalho. Ele entendeu que Silvio Santos era um nome muito comum e ele queria comunicar para todo mundo, ele queria comunicar com geral, ele queria comunicar com o povão. Ele entendeu que era um nome muito comum. Aqui no Brasil, muitas pessoas têm o sobrenome de Santos, e ele entendeu que seria mais fácil comunicar dessa forma, se tornaria mais próximo das pessoas. Pois muito bem, Silvio Santos começou a trabalhar aos 14 anos. 14 anos. Ele, como filho mais velho, de uma família de 6 filhos, ele começou vendendo canetas. Mas em que ocasião? Você já se perguntou em que ocasião
Silvio Santos começou vendendo as canetas? O senhor Alberto tinha uma loja e, por circunstâncias da vida, que aqui não vem ao caso, ele acabou perdendo a loja e, enfim, ele é uma questão de vício e dívidas no jogo, e ele acabou perdendo a loja, e a dona Rebeca foi quem assumiu as despesas da casa e chamou os filhos. Ela era costureira, chamou os filhos e disse: olha, preciso da ajuda de vocês, porque só eu sozinha não vou conseguir cobrir todas as despesas e pode ser até que falte comida para vocês. E Silvio, que estudava na época, foi tentar se virar para ver o que conseguia para ajudar nas despesas de casa. E aí ele foi para a rua e começou a observar o que mais vendia. Então, por conta das circunstâncias da parte política naquele período, enfim, você pode ler um pouco mais e se aprofundar, e é um livro apaixonante. Ele decidiu, ele observou que a pessoa que mais vendiam era um vendedor de canetas. E ele começou a prestar atenção por que aquele vendedor vendia mais. Começou a observar que o vendedor era muito carismático. E ele descobriu, inclusive nas observações dele, o fornecedor de canetas deste vendedor, um vendedor ambulante. Então, ele prosseguiu vendendo na rua as canetas e em um dado momento veio o que a gente chama aqui em São Paulo, o Rapa. Sim, o Rapa passou lá. E eu não sei se você sabe, mas o Rapa é a fiscalização do poder público para que não seja, para que, enfim, o comércio ilegal não é permitido na rua. Então, o Rapa, que são as pessoas, funcionário, né, da prefeitura, no caso aqui em São Paulo, eles vão lá e verificar e só podem deixar as pessoas que têm permissão para que possam vender na rua. Mas o Silvio era menor e a pessoa responsável naquele momento, o diretor daquela operação, não levou para o juizado de menores ou algo do tipo. Percebeu o talento, o carisma, enfim, o vozeirão do Silvio e sugeriu que ele conhecesse uma das rádios. Ele falou de uma determinada pessoa e se ele não queria conhecer, porque já que ele tinha aquele vozeirão. Silvio Santos ficou curioso e pensou: eu imagino, tá, gente? Isso não tá no livro. Por que não? O que eu tenho a perder? Ele ficou curioso, foi lá nessa rádio, conheceu a rádio, como que funcionava uma rádio e se apaixonou. Se apaixonou. Tanto é que ele se apaixonou que ele voltou tempos depois em outra rádio, quando ele já estava servindo no exército e não poderia ter um trabalho fixo. Ele voltou a fazer participações no programa de rádio durante aos domingos, na sua folga do trabalho do serviço militar. Então ali ele chegou a participar de concursos, concursos para locutores. E ele chegou a ganhar concurso para locutores e começou a trabalhar. Mas depois de um determinado período, ele percebeu que ganhava pouco trabalhando de locutor. E ele achou melhor ficar somente, dedicar-se um pouco mais a vender as canetas na rua, que isso lhe trazia, os rendimentos eram maiores no final do mês, na verdade. Mas aquilo ficou dentro dele. E ele ficou apaixonado pela comunicação e ele já gostou. Tempos depois, como a gente sabe, ele se tornara o grande comunicador, empresário Silvio Santos, o grande apresentador. Muito embora isso não tenha sido fácil ele chegar até aí. Da venda de caneta na rua até o grande empresário que ele se tornou, foram muitas dificuldades que se apresentaram. Mas antes disso, ele teve muitos outros pequenos negócios, digamos assim. Então foram estágios, ele foi passando por estágios. E às vezes a gente quer pular de um trabalho pequeno para uma coisa já grandiosa. Eu não sei por que a gente acha que a gente tem que fazer isso ou merece isso. Para você ver, Silvio Santos, ele é um grande homem hoje, mas ele passou por diversos estágios, por diversas dificuldades. E o mais interessante é que quando uma dessas dificuldades se apresentavam, ele não parava ali.
Ele ficava imaginando e observando, muito observador, o que ele poderia fazer de melhor. Por exemplo, quando ele estava em um dos negócios, quando ele estava indo para uma das rádios e aí precisava fazer uma travessia, que ele estava no Rio e para Niterói precisava fazer uma travessia. Nessa travessia era muito demorada, então ele percebeu, como que eu faço, porque é muito chato, muito cansativo, como que eu faço para entreter as pessoas aqui e com isso ganhar dinheiro? Bom, isso deu muito bem por um determinado tempo, mas aconteceu um problema em que a barca quebrou e ele ficou com algumas dívidas, e aí surgiu a oportunidade de conhecer São Paulo. Ele não fugiu da oportunidade de conhecer São Paulo, mesmo vindo para São Paulo sem nenhum trabalho, sem nada acertado, ele veio para São Paulo. Assim como ele também, voltando um pouquinho lá atrás, foi lá conhecer a rádio. Ele não tinha nada a perder. Às vezes a gente não quer ir lá, simplesmente, vou até lá ver qual é, vou conhecer um pouco mais, né? Porque, cara, o não a gente já tem, o que custa? Ele foi lá. Foi lá na rádio, conheceu, se apaixonou. Às vezes a gente perde oportunidades por simplesmente não nos dar a oportunidade. Vou lá conhecer, vou lá saber do que se trata, vou conhecer um pouco mais, ser curioso. Muitas vezes nós precisamos ser curiosos, um pouco mais curiosos. Então, voltando à parte que Silvio Santos sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo, ele conheceu, quando ele estava no negócio, na barca, ele conheceu um dos representantes de uma cervejaria, de uma grande cervejaria. E esse representante da cervejaria convidou ele para vir a São Paulo. Mas assim, não tinha nenhum trabalho certo. Ele veio para São Paulo, começou a observar e começou ali a criar novos pequenos negócios. Não se enganem, o Silvio não criou os negócios deles e não eram do tamanho do SBT inicialmente. Hoje o SBT é um grande conglomerado, mas ele não foi sempre assim. Foi aos poucos, foi com a ajuda de outras pessoas. Por exemplo, o Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade inicialmente não era dele. Foi um outro negócio do Carlos Alberto do pai do Carlos Alberto de Nóbrega. E aí Silvio foi ajudá-lo, porque o filho do pai do Carlos Alberto também era um comunicador e foi ajudar. Ele acabou tendo que cuidar de tudo, diante das dificuldades que se apresentavam lá, dos problemas todos. Ele não queria inicialmente, mas ele foi lá e ajudou o amigo. Bom, o fato é que eu convido a você a ler esse livro para você possa também se inspirar na sua vida, para trazer insights para sua vida, porque às vezes a gente está numa dificuldade e a gente quer desistir. E o Silvio, nesse livro, nos ensina que desistir não é opção. A gente tem que buscar novas possibilidades. Então ele estava o tempo todo buscando novos negócios, novas possibilidades, independentes das dificuldades que houveram na vida dele, na vida pessoal. Ele cometeu alguns erros, ele diz isso no livro, que cometeu algum erro com relação ao primeiro casamento. Silvio se casou com a primeira esposa, chamada Cidinha, tiveram alguns problemas, ela sofreu um problema de saúde e ele acabou perdendo a esposa por conta desse problema de saúde. Então, isso dificultou, né? Mas ele também, num determinado período da vida dele, era muita correria, muito trabalho, muito estresse. Ele acabou tendo, né, alguns problemas de saúde, mas ele não desistiu em momento algum. Seguiu adiante. E lembrando sempre que não se faz nada sozinho. Às vezes a gente precisa, às vezes não. Durante todo o tempo nós precisamos de ajuda, nós precisamos da ajuda das pessoas, principalmente do nosso cônjuge, do marido, da esposa, de quem está conosco. Por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo, meu marido está lá com a nossa filha, porque é final de semana e eu estou trabalhando, e meu marido, ele trabalha também de final de semana às vezes, mas esse final de semana ele não está de plantão, está cuidando da nossa filha, e enquanto eu estou aqui trabalhando. Então, dos colegas de trabalho, a gente tem que considerar que nós, os colegas de trabalho, somos uma equipe, que ninguém faz nada sozinho. Mas voltando à biografia de Silvio Santos,
Para chegar no SBT, houveram muitos passos. E eu, de fato, convido você para ler um pouco o livro, ler um pouco mais, percebe que diante de todas as dificuldades, ele percebia a oportunidade de crescer um pouco mais. Então, todas as vezes que eu e você estivermos com dificuldade no nosso trabalho, como é que a gente vai fazer, a gente tem que pensar que aquilo é uma oportunidade para a gente dar um outro passo, para observar que há outra saída. Então, Silvio, né, ele estava sempre buscando isso. E ele queria, né? A gente precisa querer superar as dificuldades. A gente precisa não querer parar. Ó, diante dessa dificuldade, eu vou parar, que eu sou coitadinha e tal. Não, a gente precisa querer buscar, querer vencer, querer superar as nossas dificuldades. As minhas dificuldades são umas, as suas dificuldades são outras, mas eu preciso querer superá-las. E você também precisa querer superá-las, tá? Uma das coisas que o Silvio sempre ensinou, tá lá no livro, que deve sonhar, que você deve sonhar, desejar. Não dar o passo maior que a perna, mas está sempre sonhando e buscando sempre o melhor, tá? Buscando sempre o melhor. Então, uma das coisas, isso é uma das lições que eu mais tirei que ficou pra mim, pra minha vida. Lendo o livro, foi muito interessante saber todos os detalhes da vida, todos os detalhes não, né? Muitos detalhes da vida dele, porque essas pessoas nos inspiram, como eu já disse antes. Então, por exemplo, saber a origem, como que ele foi parar no Rio de Janeiro, por que ele nasceu no Rio de Janeiro, como ele veio para São Paulo, como ele se tornou Silvio Santos. Você sabia que Silvio Santos já trabalhou na Globo? Pois é. Primeiro ele trabalhou nas rádios, não havia a TV aqui no Brasil. Então depois ele foi do rádio para a TV e depois ele sonhava em ter a própria TV, porque durante toda essa jornada houveram momentos em que ele mesmo vendia a parte, fazia a parte do comercial, né? Vendia os espaços. Sabe quando a gente está assistindo a um programa na TV e que tem os espaços dos patrocinadores, que tem os comerciais que a gente chama, ou os anúncios, são as pessoas que pagam, ou as empresas que pagam para estarem ali, para que sejam conhecidas pelas outras pessoas enquanto ela esteja assistindo a TV, uma novela, um vídeo, que seja aqui no YouTube. Aqui no YouTube também tem os anúncios. São as pessoas que pagam para que elas possam aparecer para mim e para você, as pessoas que estão vendo. Ou seja, é um tipo diferente de outdoor, é um tipo diferente de propaganda. Então o Silvio já vendia esses espaços de propaganda. E aí, ele, muito observador, né, eu tô fazendo um pequeno resumo, mas eu realmente convido você a ler o livro, porque tem a parte das caravanas, né, que ele criou as caravanas, que é um pouco mais de detalhe, você pode ler o livro. Eu imagino que não será uma perda de tempo, assim como não foi para mim, não será para você, será rica essa leitura. Bom, se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Dá um gostei pro YouTube saber e para que eu também possa saber que você gostou. Comenta aqui, faz escreve para mim se você gostou, o que você gostaria de saber mais sobre Silvio Santos. Eu vou ler todos os comentários. Então por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!